Olá pessoal, está começando agora mais uma conversa periódica cheio de energia. Sabe por quê? Porque esse assunto muito me interessa, fusão nuclear. Eu devo admitir que sempre que esse assunto de energia entra na nossa conversa periódica, eu fico muito empolgado, porque esse é sem dúvida um dos grandes desafios do futuro. Ou seja, gerar energia sem esgotar os recursos naturais. Será que essa tal de fusão nuclear vai resolver essa parada? Bom, olha, eu devo ser sincero e confessar que eu não entendo muito de fusão, não. E, aliás, a única fusão que eu conheço é de duas grandes empresas, duas grandes marcas que começam a atuar juntas. Agora, para tirar essas nossas dúvidas sobre a fusão nuclear, eu vou convidar aqui nada mais, nada menos do que o diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o Ricardo Galvão. Por favor, senhor Ricardo. Obrigado por ter vindo. Fica à vontade. Posso me chamar de Ricardo? Pode, por favor. Ricardo, me diga uma coisa. Isso que eu acabei de falar aqui agora, fusão nuclear, tem a ver com fusão de empresa? Não deve ter nada a ver, né? Bom, só como um paralelo que poderia fazer no conceito, né? Quando se faz fusão de empresas, o que você quer é obter um produto, ou seja, a empresa resultante possa fazer muito mais do que as duas separadas, né? Uhum. Sob esse ponto de vista, sim, porque a fusão nuclear ela pode produzir energia que os constituintes separados não poderiam produzir. Mas só nesse sentido que seria um paralelo que se poderia fazer entre os dois conceitos. Agora me diga uma coisa, as usinas de Angra dos Reis, por exemplo, elas geram energia por fusão ou por fissão? E desculpe a ignorância, qual é a diferença entre as duas? As usinas de Angra dos Reis, elas geram energia com um processo chamado de fissão. Na verdade, esses dois processos, fissão e fusão, são devidos a um dos maiores cientistas que o mundo já conheceu. Foi Einstein, quando fez a teoria da relatividade, ele mostrou que matéria pode se converter em energia. E quando que matéria se converte em energia? Matéria sempre se converte em energia quando há um processo em que os constituintes, um constituinte inicial, se rompe e a soma das massas dos produtos é menor do que a massa do que deu origem. Esse processo em que um núcleo muito pesado se rompe é que nós chamamos de fissão. A fusão é o contrário. A fusão é o processo em que tem duas coisas muito leves que se juntam e a massa do produto é menor do que a massa dos que se fundiram. E essa diferença de massa é transformada em energia. Mas fundir dois núcleos é complicado porque os dois têm cargas positivas. Eu não sei se você já fez essa experiência quando era criança de pegar dois ímãs e tentar aproximá-los quando eles têm o mesmo polo. Aquilo anda e não consegue de jeito nenhum se unir. A mesma coisa acontece em fusão. O processo de fusão é muito difícil porque eles tendem a se repelir. Quando se aproximam, se repelem. No Sol e nas estrelas isso acontece por quê? Porque o campo gravitacional do Sol é tão intenso, a gravidade é tão forte, eles acabam colidindo, se juntando e produzindo a fusão. Na Terra isso é muito mais difícil. Agora a gente vai dar uma olhada na nossa seção ebulição. Naquela cidade fictícia existiam duas usinas nucleares. Uma pequena gerava energia pela fissão nuclear e a outra, maior, fazia o mesmo através da fusão nuclear. Em busca de uma geração energética mais limpa, os pesquisadores foram estudar a grande confusão. Nossa, eu fiquei meio confuso. Esse filme deve ser muito bom, hein? Ô Gil, você sabia que na questão da fissão, o combustível que nós utilizamos é urânio, que é um átomo muito pesado. É mais pesado do que os átomos de ferro, por exemplo, né? Na fusão, o combustível que nós usamos é o hidrogênio que tem na água. Na verdade, é um isótopo que nós chamamos de hidrogênio. É o deutério, que é um hidrogênio com neutro a mais. E ele está na água do mar, na água comum. Por exemplo, esse copo de água que você me deu é equivalente em energia a 20 galões de petróleo. Então, se nós conseguíssemos tirar todo o deutério que está aí e fundi-lo para produzir hélio, na verdade, teríamos uma energia equivalente a 20 galões de petróleo. Essa é
a razão por que se persegue tanto os reatores a fusão no futuro. Nossa, aqui tem 20... O equivalente em energia a 20 galões de petróleo. Eu vou pegar essa água, vou levar daqui, ninguém vai ver, eu vou ficar milionário. Me diga uma coisa, professor. Assim, a fusão também pode gerar muita energia, mas tanto quanto a fissão? Essa é uma pergunta interessante, Gil, mas ela tem que ser colocada de uma forma um pouquinho diferente. O que a gente quer saber é quanta energia se produz por combustível gasto. Então, por exemplo, nos reatores a fissão, o combustível, como eu disse antes, é o núcleo de urânio. Só que na reação a fusão, o combustível é hidrogênio, são 2 átomos de hidrogênio, que pesam 100 vezes menos do que o núcleo de urânio. Então, a quantidade de energia produzida por massa consumida é muito maior em fusão do que na fissão. Nossa! Mas a gente poderia estabelecer um grau de comparação entre os dois e dizer que uma é melhor do que a outra? Se num reator a fusão alguma coisa ocorre errado, como para fazer aquelas reações à fusão que eu falei para você, nós temos que aquecer o meio que produz essas reações, que nós chamamos de plasma, a temperaturas altíssimas, 150 milhões de graus centígrados. Nossa. Se alguma coisa ocorre errado, esse gás, a temperatura altíssima, simplesmente bate na parede do reator e esfria e acaba a reação. Então não existe nenhuma forma de um reator a fusão de produzir acidentes como nos reatores a fissão. Rejeitos radioativos sim, porque nas reações a fusão também se produz nêutrons. Esses nêutrons, ao atravessarem a parede do reator, eles acabam criando lá dentro alguns elementos radioativos. Só que são elementos radioativos, criados na parede do reator, que tem que ser guardado por não mais do que 50 anos. Essa é a grande vantagem do reator a fusão. A outra, naturalmente, é a disponibilidade de combustível. Como o combustível principal é água ou isótopos da água, nós temos suficiente para milhares de anos, para pelo menos uns 2.000 anos, para ter reatores a fusão funcionando. Cara, mas desculpa, eu só estou vendo vantagem. Por que não trocam logo da fissão para a fusão? Como eu disse para você, para ter reação à fusão, é necessário aquecer um meio que a temperaturas altíssimas, 150 milhões de graus centígrados. Nessa temperatura, qualquer gás se transforma num plasma. Aliás, você tem um plasma aí, você poderia trazê-lo aqui? Isso aqui é um plasma? Isso é um plasma, por favor. Opa, então peraí. Vou trazer aqui. Vou pedir aqui para a produção. Se puder diminuir um pouquinho a luz, só para a gente poder visualizar melhor. Bom, isso que você está vendo aí é o que nós chamamos um plasma. O que é um plasma? Plasma é um gás ionizado que tem elétrons e íons separados. Esse azul que você está vendo tá aí no seu dedo é um plasma que tem uma temperatura aproximadamente de uns 20.000 graus centígrados. Não, mas vê que não queima o seu dedo como parece, porque ele, embora seja muito quente, é muito pouco denso. Então a quantidade de energia que transporta para o seu dedo é pequena. Num reator a fusão, nós temos que produzir um plasma desse daí com 150 milhões de graus centígrados, ou seja, 30.000 vezes temperatura maior que isso. Então como é que nós podemos fazer isso? Primeiro nós temos que criar os meios para produzir esse gás. E depois nós temos que confiná-lo, porque se colocar dentro de uma câmara qualquer, esse gás toca a parede e esfria, certo? Então isso é feito através do confinamento por campos magnéticos. Para desenvolver todo esse sistema de como confinar o plasma, através de campos magnéticos, custou muito à humanidade. As pesquisas em fusão começaram na década de 50 e na época se pensava que era tão fácil que ninguém falava do que estava fazendo, todo mundo escondia o que estava fazendo. Por sorte, as pesquisas foram abertas devido a nossos amigos argentinos. Havia um pesquisador alemão que o Perón trouxe para a Argentina, e ele começou a fazer pesquisa em fusão, e no meados da década de 50 ele falou que havia comprovado a produção de energia por fusão. Quando a notícia saiu no jornal, todos os países do mundo todo ficaram muito preocupados com aquilo, que podia ser verdade. Todos sabiam que os outros faziam, mas ninguém falava entre si. Então, em função
desse anúncio do Perón, se fez em 1958 uma conferência em Genebra, na Suíça, em que foi aberta, vamos dizer, entre aspas, a pesquisa em fusão. Bom, o que acontece? Nesses mais de 50 anos, ou cerca de 50 anos, na verdade, progrediu-se muito na pesquisa em fusão. Hoje, já sabemos confinar o plasma magneticamente, já temos plasma com temperatura de 150 milhões de graus centígrados e já produzimos energia com reatores a fusão numa máquina que tem um nome estranho chamado tokamak, que existe em vários lugares do mundo. Já produzimos bastante energia de fusão. O problema é que esse plasma, quando ele é muito aquecido, mesmo que confinemos com campo magnético, parte dele acaba escapando. E quando ele bate na parede do reator, ele deposita muita energia. E nós ainda estamos desenvolvendo os materiais que conseguem suportar essa energia que bate nele. Então, os reatores a fusão não são empregados ainda, porque nós ainda estamos testando os materiais que poderão compor o que nós chamamos a primeira parede do reator. Maravilha. Bom, tomara que dê certo, que isso aconteça o quanto antes. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer. E assim a gente está encerrando a nossa conversa periódica. Vejo você no próximo programa. Até já!